Olá, muito boa tarde, bem-vindos a mais um consultório. Começamos agora a nossa semana e hoje com energia renovada depois deste fim de semana prolongado. Trazemos-lhe essencialmente dois temas principais. Penso que não vai querer perder o programa de hoje. Vamos falar sobre glaucoma ocular. Não é um tema que se fala todos os dias, portanto, vamos conhecer melhor o que rodeia toda a problemática em torno do glaucoma ocular. Vamos também ter a hipótese de falar sobre nefrologia. A especialidade de nefrologia vai estar aqui em destaque na segunda e terceira partes do consultório. Temos vindo a falar da diabetes e como a diabetes afeta várias outras zonas do nosso corpo e vamos hoje ter oportunidade para falar sobre a nefropatia diabética. As questões e dúvidas pode começar já a ligar para depois, na terceira parte, ter tempo para ouvir a resposta às suas questões. 225-083-204 é o número para o qual pode e deve começar já a ligar. Pode também enviar-nos um e-mail para consultório@portocanal.pt. As dúvidas, relembro, sobre nefrologia, tudo o que tem a ver, portanto, com os rins. Não é? Assim, trocando por miúdos. Agora, cumprimento a nossa primeira convidada desta tarde, a doutora Carolina Val. Olá, muito boa tarde. Obrigada por ter vindo ao consultório. Vamos tentar clarificar e caracterizar, inicialmente, dizer o que é, afinal, então, o glaucoma ocular. Então, olha, Rafaela, assim de uma forma simples, o glaucoma é uma doença que afeta o nervo óptico de maneira crónica e progressiva, podendo mesmo levar à queimadura do nervo óptico. O que é esse nervo óptico? É aquele caminho que leva a informação da nossa retina, que vê o mundo, até ao nosso cérebro. Se ele funde, deixamos de ver. E o problema do glaucoma e é um grupo de doenças oculares que levam ao dano desse nervo óptico, desse caminho. Milhões de fios pequeninos que se tem como a pressão intraocular o fator de risco mais importante. A pressão intraocular pode ser alta, baixa, mas é sempre alta para aquele nervo óptico em questão. E o que é que nós tentamos rastrear? Tentamos rastrear as pessoas suscetíveis de virem a ter essa doença que, no fundo, não dá grandes queixas. Então já não me adianta aqui. A conversa já me ia aqui adiantar duas perguntas. Então vamos lá. Fatores e grupos de risco. Olha, fatores de risco para essa doença que o fator de risco mais importante é a pressão intraocular. A idade, principalmente... Porque naturalmente isto é um processo de desgaste do nosso nervo, é isso? Exatamente. O nosso nervo, ao longo do tempo, vai ficando mais suscetível a essa pressão. Quanto mais elevada, por mais tempo esteja elevada, mais compressão vai causar nesse caminho que vai levar a informação ao cérebro. Podemos pôr ali o slide do nervo óptico, do olhito. Com a idade, há um desgaste, há uma compressão mecânica naquele cabo amarelo que vai levar a que cada vez mais fibrinhas nervosas, mais fios vão morrendo. E, além dessa compressão mecânica, dessa pressão dentro do olho, também o suprimento daqueles vasinhos pode ficar impedido. Então o nervo óptico sofre por falta de sangue e aumento de pressão. A idade leva... Está aqui como fator principal, certo? Portanto, é algo que acontece. Relativamente ao género, homem e mulher, temos aqui alguma diferença, não? Dependendo do tipo de glaucoma, nós temos dois tipos de glaucoma. Um que é mais... Podes passar o slide seguinte e o outro a seguir. Há várias classificações de glaucoma. Sim. O glaucoma mais frequente, que é o glaucoma primário de ângulo aberto, este aqui exatamente, não tem uma predileção tão grande por sexo. O grande fator de risco, então, é o aumento da pressão intraocular. O ângulo está aberto, não há ali nenhuma obstrução ao olho. Este é o mais frequente, cerca de 75% dos casos, que é mais frequente com o aumento da idade, então a partir dos 40 anos, depois com um pico de incidência por volta dos 60, 70. Aqui não há uma prevalência homem-mulher. A raça negra, porque tem um disco maior, menos quantidade daqueles fiozinhos condutores, fibras nervosas, também está em maior risco. Termos um familiar mais suscetível. Um terço dos casos dos nossos doentes têm casos na família já conhecidos de glaucoma. Outros fatores anatómicos, como uma córnea fina,
e outras causas, os altos miúpes, pessoas que têm doenças de tipo vasospásticas, como dizemos, fenómenos de Raynaud, enxaquecas, também podem estar mais suscetíveis a este tipo de glaucoma, que não tem uma predileção tanto pelo sexo. Agora, o outro tipo de glaucoma, o glaucoma de ângulo fechado, em que tu consegues ver, consegues passar o slide anterior. Vamos pedir à nossa produção. Em que vês ali que há um contacto entre a íris e a córnea. Não há ali um mecanismo de drenagem do líquido dentro do olho para fora. Portanto, a doutora está a falar do slide que vemos à direita no ecrã da televisão. Exatamente. Aquele ângulo fechado ou fechar é um tipo de glaucoma menos frequente, mas cerca de 20% dos casos, e que nos pode dar, de uma maneira aguda, uma perda de visão. E é um dos grandes causas de cegueira quando não tratado a tempo. É isto que nos leva à urgência, normalmente com grandes quadros de dor, se for de uma maneira aguda. E que eu também lhe queria perguntar, e estava na sequência de há pouco, que são exatamente os sinais e sintomas. Portanto, havendo estes dois tipos, há um que é mais perigoso no sentido em que é assintomático. É isso? O primeiro tipo é assintomático, porque mas o será aumento sempre crónico assintomático? Será sempre assintomático. Muito até bem. a fase mesmo em que só vês mesmo quase em frente, vês muito pouco e atinges-te a visão central. Até porque este tipo de glaucoma, a pressão intraocular vai aumentando de uma maneira progressiva ao longo do tempo. E os nossos tecidos elásticos vão se adaptando. E tu não tens dor, não tens qualquer sintoma. Daí que até ali em cima no slide diga assintomático, não é? Exatamente. E depois temos um outro tipo, que assim é que te tira pode causar grandes problemas, inclusivamente uma cegueira total, não é? Cegueira total, se não tratada a tempo, e que leva muitas vezes as pessoas às urgências com dor, vómitos, visão turva, muito lacrimejo. E esse tipo de glaucoma normalmente requer uma intervenção urgente, cirúrgica, e por isso é que há esta divisão. Enquanto um pode ser tratado com medicação, normalmente este tipo de glaucoma de ângulo fechado, que pode levar à cegueira se não tratado logo, normalmente requer um tratamento cirúrgico, laser ou mesmo cirurgia. E assim é mais frequente nas mulheres. É mais frequente nas mulheres, sim. Que sinais então é que para os quais as pessoas devem estar alerta então para tentar evitar que de facto então cheguem a uma situação de ter que ir a uma urgência com esses sinais e sintomas? Nada acontece antes, já só mesmo ali no limite é que se sente alguma coisa? Exatamente. Quer num, quer noutro tipo, não há uma forma de nós, sem irmos a uma observação por oftalmologia, predizermos que vamos ter. Convém fazer consultas, pedir ao médico de família, como para ir ao dentista, de vez em quando fazer um rastreio, pedindo ao médico de família para nos ou pedir uma consulta de oftalmologia a partir dos 40, depois mais frequentemente, com a idade, a partir dos 50, se possível, de ano a ano, e vermos se na família há casos, não há, porque ambos os tipos de glaucoma têm uma grande componente familiar, a hereditariedade, que leva a que os nossos olhinhos também possam estar mais suscetíveis. Portanto, quem tem essa hereditariedade, já o alarme ligado e ir mais vezes ao oftalmologista. De qualquer das formas, qual é, mais ou menos, na sua opinião, pessoal e profissional, qual é a periodicidade, vamos dizer assim, que as pessoas devem ter nas consultas ao oftalmologista? Imagina, para este tipo de patologia que aumenta a incidência com a idade, a partir dos 40 anos devemos estar mais alerta. Muito claro bem. Que depois, dependendo, se nos deixar completamente tranquilo o oftalmologista, talvez uma vigilância 2 em 2 anos, até por volta dos 45, e a partir daí anual. Agora, se tivermos fatores de risco, como alta miopia, familiares, com glaucoma, que depois vamos descobrindo, termos outras alterações, por exemplo, nomeadamente a apneia do sono, que é um distúrbio respiratório, tomamos antidepressivos ou não tomamos antidepressivos, há fármacos e doenças que levam à maior frequência de determinados tipos de glaucoma, sentimos pode, além do primeiro rastreio ter sido negativo, que nos devem levar mais do que só, olha, estou a ver pior, ou estou a ver mal ao perto ou ao longe. Como isto não dá sintomas, convém rastrear frequentemente. De vez em quando lá fazer aquela visitinha, mesmo que não se sinta nada, ou mesmo que não tenhamos por hábito ir ao oftalmologista porque não termos problemas de visão. Nessa ótica, quem usa lentes de contacto está mais suscetível de
por vezes, também poder caminhar aqui para um problema deste género? Para nós, para o glaucoma em si, esta doença não tem tanto a ver com fatores oculares que sejam preveníveis, nomeadamente os lentes de contacto, o óculos. Tem a ver com... então, o fator de risco mais importante é a pressão ocular, com a idade, com os fatores genéticos, também ambientais, e não tanto com o uso de qualquer prótese visual, lentes de contacto, óculos... Claro que cirurgias podem alterar a nossa forma do olho, podem nos pôr mais suscetíveis, mas não é uma suscetibilidade, é, no fundo, levam-nos a ir mais vezes ao oftalmologista e provavelmente também rastrearmos. É sempre bom dizer aquilo que tomamos, as cirurgias que fazemos quando vamos ao médico. E depois, quando ir ao médico, exatamente. E quando forem ao oftalmologista, deixar todos esses dados, não é? Todos esses dados, medicação, cirurgias prévias ao olho, ou outro tipo de cirurgias. Muito importante, levar os medicamentozinhos todos, porque até às vezes um antidepressivo, uma medicação que afeta o humor, também pode alterar a nossa tensão ocular e predispor o nosso olho a ter uma crise aguda de glaucoma, daquele outro tipo de glaucoma que falámos. Em relação aos tratamentos disponíveis, dizia-me há pouco que no primeiro tipo de glaucoma, naquele mais assintomático e menos grave por consequência, falava-me em medicação há pouco? Normalmente, o grande problema do glaucoma e desse tipo é que é assintomático. E nós, normalmente, se não recorrermos ao médico, não vamos diagnosticá-lo cedo e vamos diagnosticá-lo numa fase já tardia. E este tipo de glaucoma, que até poderia responder bem ao tal tratamento médico, são as nossas gotinhas. Temos uma variedade de fármacos. Quanto mais tarde introduzirmos, menos vamos salvar, porque é um dano irreparável. O que nós vamos fazer com essas gotinhas é baixar a tensão ocular para atrasar a progressão e tentar impedir o avanço desse glaucoma. Portanto, estamos a falar de uma medicação que é ao nível de gotas. De gotas. Oculares. Pode ser em combinações fixas para facilitar de manhã e à noite, associação de fármacos. Normalmente tentamos o mais confortável para o doente e para as famílias, para os prestadores, que normalmente são doentes idosos. E depois... se isto tudo não for suficiente para baixar a pressão intraocular a um nível que atrasa a nossa lesão de nervo óptico, tem que ser cirurgia. E aí temos dois tipos de cirurgia. A laser, que temos vários tipos de laser, mas há um que substitui mais fármacos para pessoas intolerantes às gotinhas. Sim. O efeito mais ou menos de uma sessão de laser na malha trabecular para aumentar a drenagem equivale a reduzir mais ou menos um medicamento. Tem um efeito temporário. Tudo o que seja com laser, estamos a falar de procedimentos que podem assustar as pessoas, mas que são relativamente mais simples, não é? Mais simples, e de recuperação mais fácil. Mais fácil do que a cirurgia convencional. Quando nós, apesar de tudo, não conseguimos, temos que propor então o doente para uma cirurgia convencional, sempre com o objetivo de diminuir a pressão intraocular, que é o nosso fator de risco mais importante, mesmo às vezes... Ao atuar na pressão, tudo isto, todo o problema acaba por estar controlado, não é? Porque não é uma lesão, é uma pressão que causa lesões e que por isso é que depois se chega ao extremo, não é? Exatamente, nós queremos diminuir a pressão dentro do nosso olhinho de modo a não comprimir mais o nosso cabo elétrico e ele não fique muito estirado e que não morram os fiozinhos condutores deles. Para já é a única maneira que temos de melhorar a viabilidade do nosso nervo óptico até tarde na vida, de modo a que as pessoas não seguem, porque ainda se seguem infelizmente hoje por glaucoma. Porque as pessoas também não vão ao médico. Não vão ao médico, desconhecem a doença e, sendo assim, é difícil porque as alterações... Podes mostrar Temos outro slide. Vamos pedir à produção. Não dá dor. Qual é o slide que a doutora quer passar? É este mesmo, exatamente. Imagina, um campo visual normal, o que eu e tu vemos, pessoas que não tenham doenças oculares, vemos a figurinha do rapaz a passar na passadeira, um campo visual largo, uma boa visão periférica. Muito bem. Um doente com glaucoma moderado, ali a figura do meio, vê em frente, mas já não vê o menino. Está ali uma parte mais... não vê o menino. Já não vê o menino. Mas isto é muito grave, não é? É grave. Até para conduzir e para se movimentar e para as pessoas se movimentarem. E tu não tens a noção, porque muitas vezes tens os dois olhos abertos, um olho compensa o outro. E se tu não desviaste, tu acreditas mesmo que vês, porque não aparece. Apesar do nosso campo visual aparecer uma mancha preta,
o nosso cérebro tem capacidade de não aparecer uma mancha preta. Ele consegue ir buscar informações de outras partes da retina que leva ao cérebro e aparece uma imagem algo esbatida, mas não é a imagem da pessoa e pode levar... É que quando se está com uma visão ali, como podemos ver ali, mais parecida com a terceira imagem, não é? Aí vemos que temos um problema, não é? O grave é termos a visão precisamente como está ali a ser mostrada no segundo slide, não é? Parece que estás a ver normal e de repente, olha, atropelaste alguém ou... Mas tu própria não te apercebes, porque não há ali uma mancha preta. Agora, doutora, qual é o exame que permite diagnosticar tudo isto? Olha, são aqueles exames de rastreio normais quando vamos fazer óculos, ou para míopes e astigmatismo, ou estamos aqui a falar de exames diferentes? Estamos a falar de exames diferentes. Com máquinas diferentes? Este diagnóstico tem que ser mesmo feito numa consulta de oftalmologia, porque... Além de começares a ver as visões, ver se vês bem ou se vês mal, só num estadio muito tarde é que o glaucoma cega, ou seja, diminui aquelas letrinhas pequeninas. Podes ter um doente quase com glaucoma terminal a ver 10 décimos, ou seja, 100% daquele olho, só que num campo visual pequenino. Portanto, passando essa parte, nós vemos o aspecto do nervo óptico, à lâmpada de fenda, medimos as pressões oculares, relacionamos com uma espessura da córnea, para que relacionarmos a pressão dentro do olho, e depois temos dois tipos de exames. Estes, que é o que mimetiza a função do doente na vida real, não é? O estímulo básico é a percepção luminosa que temos, a percepção da luz, que nos dá o que é que o doente realmente vê em termos de campo visual, não em quantidade de visão, é o exame funcional. E além destes, exames estruturais, que são tipo umas pequenas taques aos olhos, que também nos medem a quantidade de fibras nervosas. Imagina, temos 1 milhão daqueles cabinhos pequeninos, sim, não é? E ele quantifica-nos e vê-nos a probabilidade de estarmos longe ou perto da média. Portanto, o diagnóstico aqui, existem os meios, é muito fácil determinar se a coisa está evoluída ou não. Portanto, é uma questão mesmo das pessoas se mentalizarem que existe o glaucoma ocular, não é? Que há dois tipos. Estas são as principais mensagens, doutora? Sim, pedir para ir ao oftalmologista a partir dos 40 anos, pelo menos, para termos um exame base de base que nos sirva para guiar para a vida e pedir para ir regularmente, como nós vamos ao dentista, não é? Todos os anos, tentar ir todos os anos, se não possível, a partir dos 45, tentar ir mais frequentemente, porque é uma doença da idade e não dói. Porquê que as mulheres estão mais suscetíveis? Olha, haverá algum motivo que o explique ou é apenas dado neste tipo que eu estava a mostrar, neste tipo de glaucoma de ângulo fechado, aquele que vai mais às nossas urgências, tem a ver com a mulher por si, tem uma parte nossa anterior, anatomia, a nossa anatomia do olho tem uma câmara anterior mais pequenina, ou seja, menos sítio por onde escoar aquele humor aquoso. Mas é só naquele tipo de glaucoma, que é aquele que normalmente as mulheres, quando dá, mulheres e homens vão à urgência com dores, sinais, claro, que podem não dar. Mesmo assim, essas crises podem ser intermitentes. Por isso, o melhor é ir ao oftalmologista. É ir vendo. Ir vendo, exatamente, porque a mulher vive mais, tem o olho mais pequeno, a câmara mais baixa, portanto, pode ter mais esse tipo de glaucoma, mas o outro é igual nos dois sexos e só mesmo indo é que dá. Não há... Uma última pergunta que tenho curiosidade. Ter num olho não significa que se vá ter no outro? Ou afeta normalmente os dois olhos? Qual é que é a relação? Imagina, estes glaucomas que nós estamos a falar, que são os mais frequentes, glaucomas primários, sem causas oculares ou outras causas que os causem, aí realmente eles normalmente são bilaterais, podem ser assimétricos. Quando são glaucomas causados por outras doenças, nomeadamente a diabetes, trombose, outras doenças, esses aí podem ser unilaterais. Mas a maioria dos glaucomas primários, que são os mais frequentes, sim, afetam os dois olhos, podem ser em tempos diferentes. Portanto, quer um, quer o outro, obriga-nos a uma vigilância do outro olho. Quer o glaucoma de ângulo fechado, quer o glaucoma de ângulo aberto. Portanto, aqui uma última observação que é de facto importante. Agradecer à doutora Carolina aqui a presença no consultório de hoje. Aproveito para relembrar que vamos falar sobre nefropatia diabética. Vamos também ter tempo na terceira parte para responder às questões do público que nos assiste no âmbito da especialidade precisamente de nefrologia. Tudo que tem a ver com o rins e com o sistema renal pode
e deve começar já a ligar para se inscrever na nossa lista de chamadas. Caso não possa entrar em contacto connosco via telefone, já sabe, é para isso também que temos um e-mail, consultório@portocanal.pt. Até já!